Olá, tudo bom? Marco Lopes, do blog e do site Fisiofit Senior. E conforme nós fizemos essa semana, fizemos lá fiz uma pergunta para você responder e escolher qual é o tema da palestra dessa semana. E você escolheu como medir a intensidade de exercício físico. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou dividir a tela com você, nós vamos começar a construir a informação para te ajudar a como identificar a intensidade de exercício. E assim, você poder fazer o exercício de forma mais segura e progredir lentamente, mas de forma segura. Tá bom? Então, vamos lá e muito obrigado. Bom, então vamos lá, vamos começar. Vou dividir a tela com vocês e nós vamos começar realmente a falar sobre como medir a intensidade do exercício físico. O que você vai ganhar com essa palestra? No final dela, você vai ter noção exata de todas as ferramentas que eu vou apresentar e como utilizar cada uma delas de forma conjunta. Porque é isso que vai acontecer. Nós vamos construindo as informações, e no final da palestra você vai saber como juntar todas elas e poder identificar, poder usar no seu dia a dia as ferramentas de forma bem fácil. E vamos lá. Por que é importante identificar a intensidade do exercício? Uma das coisas mais importantes que tem é você saber aonde você está, identificar aonde você está, porque você tem que se adaptar ao exercício. Né? O seu organismo tem que se adaptar ao exercício, a sua musculatura, o seu coração tem que se adaptar ao exercício para que haja uma progressão, para que aconteça a progressão. Mas para que você identifique e possa progredir, você tem que ter uma real noção de como você está se adaptando, como que o exercício está agindo em você para que você tenha essa progressão de forma efetiva e ela aconteça no momento certo. Porque se ela não acontece no momento certo, muitas vezes, você pode se lesionar. Pode acontecer o quê? Lesões porque você foi rápido demais, pegou pesado demais, pegou uma carga que você ainda não estava pronto para suportá-la. Então, se você consegue identificar de forma mais precisa, você tem a chance de evitar uma lesão que pode colocar você um bom tempo para poder recuperar essa lesão e perder, às vezes, o benefício que você já andou adquirindo. Então, adaptar, esperar esse tempo de adaptação para poder ter uma progressão de forma mais efetiva e, com isso, evitar lesão e, sim, fazer isso acontecer e os seus ganhos serem muito maiores e melhores. É essa que é a ideia. Mas antes de começar a falar realmente sobre intensidade de exercício, eu vou apresentar para vocês um questionário de prontidão para atividade física, que é o questionário PAR-Q, que ele foi idealizado, foi montado, né, foi feito para pessoas entre 15 a 69 anos. E o bom senso é o seu melhor guia para responder essas questões. Ok? Então, o que você precisa realmente? Prestar atenção nessas perguntas, responder de forma com bom senso. Esse questionário, ele não evita que você vá a um médico, certo? Ele não serve como um exame médico. É só para ver como você está agora, né? Ele é um questionário de prontidão, para ver se você está pronto agora a começar a fazer uma atividade física. E lembrando que a atividade física tem que ser realizada e começar ela sempre de forma lenta, progressiva. Então eu vou ler para vocês e vocês vão ir respondendo sim ou não para todas as questões. Seu médico já lhe disse que você é portador de uma afecção cardíaca e que somente deve realizar atividade física recomendada por um médico? Sim ou não? Você sente dor no tórax quando realiza uma atividade física?
Sim ou não? No último mês, você teve dor torácica quando não estava realizando uma atividade física? Você perdeu o equilíbrio em virtude de uma tonteira ou já perdeu a consciência? Você sofre de algum problema ósseo ou articular, por exemplo, nas costas, no joelho ou no quadril, que poderia ser agravado por uma mudança em sua atividade física? Seu médico está lhe prescrevendo atualmente medicamentos, por exemplo, diurético, para pressão arterial ou alguma condição cardíaca? Você está a par de alguma outra razão pela qual não deveria realizar uma atividade física? Se você, se você respondeu sim para uma ou mais questões, você precisa procurar um médico antes de começar a fazer atividade física. É importante que isso aconteça, porque às vezes você vai fazer atividade física que não está apta para você, ou você não está apta para atividade física, porque é bom ressaltar que não tem atividade física proibida, não tem uma atividade física ruim, não tem um exercício, não tem uma modalidade ruim. Às vezes, ela não é melhor para você, ou você ainda não está pronto para ela, ok? Então, é importantíssimo, se você respondeu sim para qualquer uma dessas questões, fale com o seu médico, procure o seu médico e peça orientação. Qual a melhor modalidade? Depois, procure um profissional de educação física que ele vai elaborar em cima do que o médico falou a melhor estratégia de exercício para você. Agora, você respondeu não a todas as questões. Então você, em cima do questionário, lembrando que ele não faz a vez do médico. Você, mesmo assim, precisa, se você não passou, passar pelo médico para poder fazer uma avaliação. Mas em cima desse questionário de prontidão, você pode começar a fazer uma atividade física. E lembrando que a atividade física, para você que nunca fez nada, que é uma pessoa sedentária, você precisa começar de forma lenta e progressiva. Sempre de forma muito, muito lenta. Quando você terminar, para você ter uma ideia, quando você terminar uma atividade física inicial, se você nunca fez, você precisa começar, e a hora que chegar no final da atividade física, daquela que você programou, vou caminhar 20 minutos, você tem que terminar com uma sensação de poderia fazer mais. Só que você não vai fazer porque você está começando agora. Ok? Vamos continuar. Agora já entrando realmente na palestra. Quais as maneiras de identificar a intensidade do exercício físico? Primeiro, VO2 máximo. O VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, eu só vou citar. Eu não vou falar porque ele precisa de um exame específico. Ele precisa de um ergospirométrico para você fazer essa medida real. E como nós queremos aqui trazer prática, nós não vamos falar dessa medida. Segunda, frequência cardíaca, muito fácil, muito simples de medir, e ela traz uma segurança. Tá certo que tem muita gente hoje já falando que ela no cérebro e tal, mas ela pode nos servir para atletas, para pessoas que querem muita performance. Nós aqui, nós vamos falar sempre de segurança para pessoas comuns, como eu, como você. Pessoas que querem o benefício da atividade física, que não somos atletas. Nós somos pessoas que enxergamos a necessidade da atividade física, começamos a fazer. E aí o que eu quero levar para você é como fazer isso com segurança. Por isso que eu estou aqui falando sobre intensidade de exercício, que é a hora que você vai poder identificar de forma segura onde você está. A frequência cardíaca é excelente e eficaz para isso. Tabela de percepção de esforço. Bom, isso aqui pode ser uma coisa assim para você agora, eu apresentando muito, fala assim, nossa, tabela de percepção, mas você vai ver que na hora que eu apresentar a tabela e começar a dar alguns exemplos, você vai ver que você já usa uma tabela subjetiva no seu dia a dia e você não se dá conta. Nós vamos trazer isso para sua consciência e vou mostrar para você como você usa. É uma tabela que existe, foi Borg quem criou, é uma tabela que existe e muito usada. Nós vamos aprender como usar também.
E a quarta, e também muito simples, que é o conforto respiratório, que vai ser mostrado para você, que vai ser levado essa informação, que você possa usar, muito prática, muito eficaz, que é para ver o quanto você está confortável, quanto que a sua respiração está confortável, o quanto que você não está trabalhando com um déficit de oxigênio, que nos preocupa com essa palavra agora, com essa frase, mas o quanto que a respiração está confortável. E vamos lá. Quais as maneiras de identificar a intensidade do exercício físico? O VO2, como eu falei, é uma medição precisa através de exame ergospirométrico. Só estou citando, eu não vou ficar falando a respeito dela, porque agora não vou poder fazer nada. Para você ter uma noção, não uma noção, mas uma medida exata, você tem que ir no seu médico, o médico vai pedir esse exame específico para você e você vai fazer esse exame, aí nós temos uma medida exata. A ideia não é essa, a ideia é que você consiga fazer hoje, amanhã, então nós não vamos falar, eu não vou falar disso. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela é excelente, já usada há muito tempo e vai continuar sendo usada por muito tempo também. Então nós podemos fazer essa medida da frequência cardíaca de duas maneiras. Uma na carótida, que eu não vou falar, que é uma medida perto do pescoço, na artéria carótida, só que ela causa desconforto para algumas pessoas, por causa da pressão. Tem gente que sente tontura a hora de pressionar a carótida. Então eu não vou falar dela, eu vou deixar ela, eu vou falar da mais usada, mais confortável, que não tem problema nenhum, é muito simples, muito fácil, que é na artéria do braço. Então o que nós vamos fazer? Você vai pegar os seus dois dedos, o indicador e o dedo médio, e vai colocar, se você olhar a sua mão, com a palma da mão virada para você, você vai ver que tem uma linha, tem uma ou mais linhas abaixo do punho. Só que você vai pegar a primeira linha e vai colocar o seu dedo médio perto da linha, um pouquinho abaixo dela, do lado do polegar. E o outro logo em seguida, juntos, conforme está mostrando na figura. A hora que você não pressiona muito, mas se você começar a prestar atenção bem de leve, você vai começar a sentir o seu pulso bater, o seu coração batendo e levando o sangue. É isso que está acontecendo. E como é que você faz essa medida? A medida mais rápida e mais usual, para você não se perder, é medir 15 segundos e multiplicar por 4. É o mais simples. É o mais rápido. Mas você também pode ficar contando 1 minuto. Ok? Essa é a forma mais rápida. E a mais usual é o 15 segundos, multiplica por 4, e aí você tem a medida exata. E como você vai usar isso? Como que você vai poder usar isso no seu dia a dia? Você vai ter que fazer uma conta bem simples, que é pegar um número básico, que é o número dado pela fórmula, que é 220. 220 menos a idade. Tem aqui o exemplo de 30 anos. 220 menos 30 anos igual a 190. Uma pessoa que tenha 30 anos, ela tem a frequência cardíaca máxima de 190. Certo? Agora, em cima disso, vão ser dadas as porcentagens, que nós vamos falar no final da palestra. Aqui tem um exemplo, ok? Que esse exemplo está até no meu guia, nesse guia prático que eu vou falar para vocês no final. Então, o exemplo que uma pessoa tem que trabalhar entre 50% a 65%. Então, uma pessoa de 30 anos que queira trabalhar a 50%, sabendo que a frequência cardíaca máxima dela é 190, então ela vai fazer 190 vezes 0,5, que representa 50%, que ela tem 95%, 95 batimentos por minuto, é os 50% de uma pessoa de 30 anos. Porém, com calma,
que você vai fazer é pegar a sua idade e tirar 220 menos a sua idade. Ok? E guarda essa forma, guarda essa informação, que lá no final nós vamos mostrar uma pessoa sedentária, uma pessoa moderada e uma pessoa praticante de exercício. Tabelinha com frequência para você poder usar. É isso que nós vamos fazer. Outra, tabela de percepção de esforço. A tabela de percepção de esforço, ela parte do princípio que você tem a real sensação de como você está. Quer ver só? Vamos tirar aqui um pouquinho. Quer ver só como você usa e você nem sabe? Quando uma pessoa pergunta para você como você está, você fala, estou bem. Você usou uma tabela interna. Numa escala de ótimo, excelente, muito bom e ruim, você está bem. Não tem dia que você acorda e fala assim, caramba, hoje eu estou demais, hoje eu estou voando, hoje eu estou 10. Tá aí, você numa escala de 0 a 10, sendo 10 demais, excelente, extremamente feliz, você está 10. Então, essa percepção, essa autopercepção, você já tem com você. Você já sabe dela. Só que muitas vezes você fala, muitas vezes não, né? Na maioria das vezes você fala, mas não sabe disso, que você está usando uma tabela interna. Então, o que eu vou trazer isso aí agora? É uma tabela que sim, ela existe, ela tem sua comprovação científica, ela é usada pelo American College, ou seja, por muitas instituições super renomadas e chanceladas, enfim, ela funciona assim. Ok? Então veja só, lá nós falamos da frequência cardíaca, daqui a pouco nós vamos trazer tudo de volta. Estamos falando da tabela de percepção de esforço. Então vamos juntando tudo isso aí. Então, como é que é isso? O 10, no caso, o 10 é extremamente exausto. É extremamente. Você está super cansado, você atingiu o seu limite máximo de cansaço. E o 0 é nenhum. Ok? Então, seguir nessa tabela o quanto cansaço você se sente. É uma tabela de esforço, só que é subjetivo. Você vai fazer a pergunta para você mesmo, o quanto eu estou me sentindo cansado. E você acredita na primeira resposta, porque é essa aí que vale. Ok? Vamos lá. Outra maneira, conforto respiratório. Esse aqui, ela é muito fácil de usar também. Você vai poder usar junto com as outras e ela é muito, assim, você percebe ela na hora, né? Porque ela é real e você vai conseguir identificar legal qual é o seu nível de conforto respiratório, que é fazer uma frase do tipo vou para Paranapiacaba de trem. Então, quando você está lá no seu exercício, principalmente no seu exercício aeróbio, e você tenta repetir essa frase, vou para Paranapiacaba de trem, e ela sai dessa maneira, contínua e confortável, você está bem. Você está legal, você está dentro de um conforto respiratório, o oxigênio está entrando, está sendo utilizado de forma equilibrada. Se durante o exercício você começa a fazer o exercício e lá no meio, final do exercício, você vou para Paranapiacaba de trem, você já começa a ficar atento que você já está entrando num déficit de oxigênio, o exercício começa a ficar desconfortável. Okay? Sua respiração começa a ficar desconfortável. Então é muito fácil você identificar o quanto você está de intensidade e o quanto aquilo está confortável para você, no nível respiratório. Agora, o mais legal é onde que a coisa assim, ela começa a fazer uma coisa bacana e começa a dizer assim, vou até falar, como a magia acontece. Claro que você vai usar uma vez, vai ficar meio confuso. Você vai usar a segunda, vai começar a ficar um pouco menos confuso. E daqui a pouco você vai começar a se entender, vai falar, opa, consigo aumentar um pouquinho, não consigo aumentar um pouquinho,
tô indo demais. É a hora da gente pegar e combinar essas ferramentas todas para identificar qual seria a sua intensidade ideal. Então, nós vamos usar como exemplo uma pessoa sedentária, aquela pessoa que nunca fez nada. Nós vamos usar uma pessoa moderadamente, uma pessoa que já está fazendo um pouco de exercício, uma pessoa ativa. Então, o indivíduo sedentário que nunca fez absolutamente nada, ou está muito tempo sem fazer, em cima de tudo que a gente conversou, em cima de tudo que eu mostrei para vocês até agora, o indivíduo sedentário, ele tem que começar a fazer uma atividade física com uma frequência cardíaca de 55 a 65 anos, lembrando que ele vai pegar a fórmula 220 menos a idade e usar 55 a 65%. Então seria 220 menos a idade vezes 0,55 ou 0,65. Ok? Mesma coisa, no final dessa palestra tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, mande um e-mail para mim. Frequência cardíaca 55 a 65%. Percepção de esforço de 4 a 5. Como estou me sentindo? Estou um 4. Estou um 5. Ok, é isso aí. Maravilha, você está exatamente como deveria estar. Frase tem que ser confortável. Vou para Paraná e acabo de trem. Saiu assim, maravilha, você está equilibrado no que se remete à frequência respiratória. De 3 a 5 vezes por semana. O indivíduo praticante de atividade física moderada, ou seja, ele tem uma condição uma condição física moderada, né? É isso que eu quero dizer. Pode ter ficado um pouco confuso o indivíduo praticante de atividade física moderada, pode ter ficado não a atividade física que é moderada, ele é um praticante moderado de atividade física. Frequência cardíaca de 65 a 75%. Percepção de esforço, você vê, já aumenta um pouquinho também o quanto que ele se percebe, o quanto que ele começa a ter uma autopercepção de esforço, olhando a tabela, de 5 a 6. Já aumentou um pouquinho. A frase continua confortável. Vou para Paranapiacaba de trem, talvez não assim como eu falei, talvez um pouquinho mais rápido, já entrando ali para um quase desconforto, mas ainda não é. Ok? De 3 a 5 vezes por semana também. E o praticante de atividade física habitual, aquela pessoa que já está aí, que já deixou o sedentarismo já faz um tempo, já tem uma consciência corporal legal, já é um praticante já há alguns anos, tal. Então, a frequência cardíaca dele já é mais alta, né? Ele precisa dessa intensidade um pouco mais elevada, que é de 75% a 85%. Porque o próprio realizar da atividade física, com a progressão, lembra que eu falei lá na frente, ele se adapta, ele progride, ele se adapta, ele progride. Então, dentro dessa progressão dele, ele ganhou o direito, a condição física dele dá esse direito para ele, de trabalhar numa frequência cardíaca mais alta. Aqui numa corrida, num trabalho de bicicleta, numa coisa um pouco mais aeróbia, mais aeróbia mesmo, mais cardiovascular. Percepção de esforço de 7 a 8, já é uma percepção bem mais forte, já tem um cansaço, e a frase é levemente desconfortável. Então, na hora que você pede para ele falar, talvez ele já comece ali no final a não conseguir terminar a frase toda, ou termina já de uma forma mais rápida. Agora, esse aqui já é uma pessoa que já faz atividade física já há um bom tempo e tudo mais. Quando a gente fala assim de exercício aeróbio, de exercício... quando a gente fala de exercício aeróbio ou a pessoa precisa adquirir uma condição mínima, muitas vezes ela até pode ter o objetivo de correr, mas o correr ele nunca pode ser um objetivo agora.
E o objetivo agora é caminhar mais rápido, aumentar o tempo. Agora, vamos lá de forma intermitente, eu caminho um pouco, corro um pouco, começo a fazer uma corrida um pouquinho mais curta, mas de forma mais contínua, vou aumentando o tempo de forma... Porque o correr, ele é um direito que você adquire depois de ter caminhado, ele é um processo, né? Então, você acaba merecendo o correr. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, você começa a caminhar e depois você começa a correr. Então, se você nunca fez nada, mas tem o objetivo de correr, poxa, diminui um pouquinho essa sua expectativa e começa a caminhar. Lembra? Adaptação e progressão, adaptação e progressão. E quando a gente fala em intensidade, se você é uma pessoa não atleta, e eu falo com pessoas não atletas, né? Se você é uma pessoa que vê o meu blog, que me acompanha na página, você vê que eu tenho uma preocupação com você que nunca fez nada ou você que está começando a fazer ou não consegue fazer. Essa que é a minha preocupação. Então eu estou falando aqui com pessoas não atletas, estou falando aqui com pessoas que fazem atividade física de forma recreativa com o benefício da atividade física. Então você não precisa trabalhar no seu máximo para atingir a maioria dos seus objetivos. Porque se você vê no seu dia a dia, o seu esforço é submáximo. Mas você fala, pô, mas e se eu faço musculação? Você também não precisa trabalhar no esforço submáximo. Você não precisa fazer grandes esforços, colocar ali o que normalmente em ambiente de academia, que são as falhas, que é você não conseguir levantar o peso para atingir o seu máximo de execução, de força, você não precisa disso. Você pode terminar todas as séries de forma confortável e conseguir realizar todas as séries de forma confortável. Então, tudo isso que eu estou falando, ele vale tanto para musculação, quanto para aeróbio, quanto para qualquer tipo de atividade física. Como eu falei, não existe um exercício proibido. Pode ser que você ainda não esteja apto para fazer esse exercício. Então, preste bem atenção nisso. Não queira realmente, se o seu objetivo não é ser atleta, não queira trabalhar com esforços máximos. Você não precisa disso para ter o benefício da atividade física. Tudo bem? Ok. Como começar? Guia prático para uma vida mais ativa e saudável. Esse é o nosso guia. Esse é o meu guia, junto com a Dani, com a Daniele, falando de alimentação. É muito mais do que um e-book, é muito mais do que um guia. É isso que eu quero falar para você agora também. E além disso, as pessoas que adquirirem esse guia, elas vão fazer parte de um programa, que é um programa de atividade física e alimentação. É um programa que a gente está chamando muito mais de um programa de saúde do que um programa simplesmente de atividade física, porque ele envolve alimentação, como se alimentar e também de comportamento. Como fazer com que você mude assim de forma progressiva, de forma gradativa o seu comportamento e coloque todos esses benefícios na sua vida de forma contínua, que você não pare de fazer atividade física e consiga com isso os benefícios de uma vida mais saudável. É exatamente isso que esse programa, que vai ter uma duração de 10 semanas, tem como proposta. Ok? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Se você se interessou por isso que eu falei, tudo isso, essa palestra toda, ela foi retirada, até os exemplos, deste guia. Tá? Esses exemplos todos, essas intensidades, tudo mais, eles estão dentro do nosso guia, desse guia prático em forma de e-book. Então, se você se interessou, se você gostaria de conhecer, esse é meu e-mail, marcolopes@fisiofiticino.com.br. É só me mandar um e-mail que eu terei um imenso prazer em responder, em mandar esse guia, em fazer você ter contato com ele. Esse guia já está na minha página em forma de demonstração. Você tem lá o acesso ao índice, você vai poder conhecer quais são os assuntos que estão lá. Mas o legal é adquirir o guia completo e fazer parte desse programa. Ok?
Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima palestra.